conversando com outras mulheres negras, eu comecei a perceber que mulheres negras e mulheres são lidas como agressivas, violentas, tudo menos autistas. E aí eu comecei a descobrir que talvez outras pessoas negras no Brasil eram lidas da mesma forma. Então a gente está num país que é estruturalmente racista e estruturalmente capacitista. E a gente está nesse país que, infelizmente, invisibiliza corpos e corpos de pessoas com deficiência. Essa fala que acabamos de ouvir é da Luciana Viegas, autista, educadora popular e também ativista de direitos humanos, idealizadora do movimento Vidas Negras com Deficiência Importam. Ela chama atenção para o fato de que gênero, raça e classe agrava ainda mais a situação de pessoas negras neurodivergentes ou com alguma deficiência. E é sobre esse tema que vamos falar no episódio de hoje. Você está ouvindo Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes. Olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo Preto, este podcast incrível produzido pela Alma Preta, agência de jornalismo independente, que conta com o seu apoio para continuar existindo. Então é muito importante que você continue acompanhando e compartilhando nosso trabalho e, quando possível, dando o seu apoio com qualquer valor no nosso novo endereço, que agora é almapreta.com.br. Meu nome é Estela Diogo e hoje estou aqui com Luciana Viegas, que apresentei no início do episódio, mas agora passo a palavra para que ela também se apresente e conte um pouquinho da sua trajetória até aqui. Está com você, Luciana. Oi, Estela, tudo bem? Olá para quem está ouvindo, quem está acompanhando o podcast. Eu sou a Luciana Viegas, eu sou autista, sou mãe de um menino autista, né? Sou uma mulher negra. Vou fazer uma autodescrição básica aqui. Então, eu sou uma mulher negra, sou uma mulher de dreads, estou vestindo uma camiseta preta com o símbolo do Vidas Negras com Deficiência Importam, uso óculos e atualmente estou trabalhando como educadora popular dentro das escolas, debatendo raça e deficiência de forma independente, né? Para a gente pensar uma educação que, além de ser antirracista, seja também anticapacitista, e uma sociedade que comece a pensar no futuro, no futuro próximo, de que não dá para se pensar em antirracismo, se não se pensar também no anticapacitismo. Isso mesmo. Muito obrigada por ter aceitado o convite de vir falar com a gente. É um prazer muito grande ter você aqui com a gente. E muito bom aí o trabalho, né, que você vem desenvolvendo. E eu queria abrir aqui já falando aí do termo, né, que você usou e é muito usado hoje. Muitas pessoas ainda têm dificuldade de entender o que significa, de entender, né, qual é a aplicação, que é o anticapacitismo. O capacitismo, ele é a estrutura de dominação, eu gosto de pensar dessa forma, que ele é a estrutura de dominação e de opressão sobre corpos de pessoas com deficiência. Então, por exemplo, tal qual para as pessoas negras, o racismo é essa estrutura toda que faz com que a gente se sinta excluído, com que a gente fique excluído da sociedade, com que a gente se sinta parte fora, né, do plano ali de políticas públicas. O capacitismo é a mesma coisa para as pessoas negras, para as pessoas com deficiência. Desculpa. E por que o capacitismo também é estrutural? Porque as pessoas com deficiência, existe um imaginário coletivo de que a gente não é capaz de fazer determinadas coisas, que a gente não consegue realizar determinadas coisas a partir da nossa deficiência, né? E aí, muito pegando pela lógica muito normalizante de corpos normais, entre aspas, de corpos perfeitos, e aí o capacitismo traz para a gente essa referência de entender qual que é a opressão que as pessoas com deficiência sofrem. Sobretudo, não dá para eu falar e desvincular de capacitismo se eu não for falar de que o capacitismo que uma pessoa branca com deficiência sofre é uma forma. O capacitismo de que uma pessoa negra com deficiência sofre é outra forma, porque ela vem ali entrelaçado, podemos dizer, interseccionado com o racismo.
Então, o capacitismo é basicamente isso, é você olhar para uma pessoa com deficiência e já pressupor o que ela é capaz ou não, ou incapaz, e para além essa suposição ali, desse preconceito da sociedade, o capacitismo ele traz essa estrutura de opressão. Então, falta políticas públicas, falta acessibilidade, falta acesso à educação, falta acesso na saúde, falta acesso na cultura, e aí isso faz com que as pessoas com deficiência vão ficando cada vez mais alijadas do processo de inclusão ou de ser parte de um mundo, né? Que é o que a gente entende como inclusão. Exatamente, né? E a gente fala desses atravessamentos, né? Porque já tem o atravessamento, né? Pelo fato da pessoa ter ali algum tipo de deficiência ou ser neurodivergente, e os atravessamentos do racismo estrutural, né? Que aí, juntando isso, se agrava, enfim, e precisa dessa atenção especial. Então, conta um pouco como que surgiu, né, a ideia do Vidas Negras com Deficiência Importa, como ele atua hoje e a importância mesmo desse trabalho para a nossa sociedade. O VNDI, ele surge de uma preocupação de mim enquanto mãe de uma criança negra com deficiência. Meu filho não é oralizado, meu filho é um menino preto, nós somos da favela, né? Nós somos periféricos e moramos aqui na favela, em São Paulo, na favela do Mangue. E aí, uma das minhas maiores preocupações quanto mulher negra, mãe, é o que todas as mães têm, né? O momento em que os nossos filhos vão ser institucionalizados ou atravessados pelo racismo institucional, que quando é através de um enquadro, através de várias outras formas, as instituições do Estado, que nesse momento exclui a gente dos processos. Então, eu começo a ficar preocupada com esse meu filho que não fala, e aí uma das perguntas que eu faço é: caraca, será que vai dar tempo de, quando a polícia o parar, de entender que ele é uma pessoa que não fala, né? Ou será que a gente vai ser uma história triste para ser contada? E aí eu não fiquei só no pensamento, não. Eu fui às redes, comecei a buscar pessoas negras com deficiência, e eu não via as pessoas negras com deficiência com a mesma intensidade que as pessoas brancas estavam ocupando as redes e pautando o debate de capacitismo. Isso me gerou um questionamento, porque, afinal, nós estamos num país que mais de 50% da população é negra. E aí a gente tem os dados de que 1% ou 2% da população, 1,5% da população brasileira são de pessoas com deficiência. Então, pera lá, o que está acontecendo? Essa conta não está fechando. E aí, a pergunta, eu me juntei com outros 9 pessoas negras com deficiência, e a gente começou a entender que o VNDI, para além de ser uma organização, ele tem essa pergunta pulsante, que é uma pergunta contínua, né? Que é: onde estão as pessoas negras com deficiência? Hoje, quando a gente iniciou a construção do VNDI, a gente não sabia mesmo, a gente queria saber, a gente queria dados, a gente queria informação. Hoje a gente não tem nenhuma dessas respostas, mas a gente sabe onde estão as pessoas negras com deficiência. Elas foram excluídas do processo histórico, né? Dessa história que não é contada e também não é lembrada. Então, por exemplo, quando a gente fala do impacto que a colonização teve em corpos de pessoas negras, a gente não está falando só de morte, né? Ou só da pobreza, a gente também está falando desses corpos que adquiriram deficiência, né? E esses corpos que adquiriram deficiência, aí o Estado nega a acessibilidade, ou seja, mais um processo de invisibilização da identidade dessas pessoas. E aí a gente também tem um outro braço ali do Estado, que é a institucionalização de pessoas negras com deficiência, que responde do porquê eu não me encontrava pessoas negras nas redes. Porque, na verdade, as pessoas negras com deficiência estão dentro de manicômios, dentro de instituições, passando por processos muito parecidos com a lógica manicomial, e aleijados mesmo, excluídos da sociedade, e dentro até desse subgrupo dessa população minorizada, que é a população com deficiência, né? A gente vê, assim, muitas mobilizações, mas poucas mobilizações que pautem raça e deficiência. E aí o VNDI surge dessa pergunta pulsante: onde estão as vidas negras com deficiência?
onde nós queremos estar, e também um encontro de 10 idealizadores, eu mais 9 idealizadores, que entendemos que a partir disso a gente precisava pensar e traçar minimamente algum caminho ali para que a sociedade começasse a pensar sobre raça e deficiência. Aqui no Brasil, né, especificamente, a gente está falando de uma realidade brasileira. Quando o VNDI surge, a gente começa a receber mensagens de outras pessoas negras com deficiência ao redor do mundo, de que também estavam se mobilizando em seus espaços, lá em seus países, em seus continentes, porque também tinham chegado a essa conclusão. E eu acho que isso é muito simbólico, né? A gente falar a importância de que o VNDI ele não é só uma organização, mas ele passa a ser uma ideia que nós, aqui no Brasil, começamos a questionar, né? Isso vem do meu questionamento, do questionamento de outras mulheres negras com deficiência que compõem o VNDI, de pessoas com alto nível de suporte. Então, o VNDI tem recebido pessoas, por exemplo, que têm fala com dificuldade, pessoas com deficiência intelectual. Então, a gente tem construído esse ambiente, esse movimento, que, para além de ser só uma organização estruturada, ele é uma organização que vai na contramão e que busca essa retomada histórica do lugar da pessoa com deficiência. E aí, quando a gente faz esse processo, as pessoas começam a se aproximar e a ver no VNDI uma possibilidade de atuação, não só política, mas de atuação e de pertencer à luta por direitos das pessoas negras com deficiência no Brasil. Então, isso é muito importante para a gente. O VNDI, ele surge e ele está surgindo, né? Ele é um movimento que veio a gente foi criado basicamente ali em maio de 2020, inspirado muito pela morte em agosto de 2020, inspirado pela morte de George Floyd, que acho que foi o momento, acho que o mundo todo parou para refletir sobre suas ações e práticas antirracistas, e aí nós já estávamos com aquele questionamento. Conversei com quem fez, né, a logo do VNDI, que foi a Jen White, que é uma ativista autista e que também tem um menino negro autista lá nos Estados Unidos, e aí a gente trocou essa ideia e ela entregou para a gente de presente o símbolo do movimento Black Disabled Lives Matter, e aí falou, constrói a luta no Brasil, porque a gente precisa fazer isso virar uma ideia, né? E aí eu acho que não tem coisa mais importante nisso do que a gente entender que a gente está falando aqui sobre um movimento de pessoas negras que se uniram, né? E aquela pergunta que já estava pulsando passa a ter cara, passa a ter identidade e passa também a aproximar pessoas do mundo todo e do Brasil para tentar responder essa pergunta, de onde estão as pessoas negras com deficiência. Eu acho que essa é a principal questionamento que a gente traz. Super necessária essa discussão, né? E super necessária essa segmentação, né? Porque a gente gostaria, né, que de fato fôssemos todos iguais e que todas as lutas englobassem todo mundo, mas a gente sabe que não é assim. A gente precisa, né, discutir, racializar algumas questões, até mesmo para conseguir, né, trazer essa resposta e essa colocação, principalmente de políticas públicas, né, mais assertivas, né, para que de fato aí sim englobe todo mundo, né? E você tocou no ponto do autismo. Eu acho que hoje é um assunto assim muito em alta, né? Principalmente autismo, TDAH, ali, todos os espectros, porque é estimado que mais de 70 milhões de pessoas, né, autistas no mundo, é o equivalente a 1% da população mundial. Então é muita gente, e principalmente a dificuldade de diagnóstico e tratamento que dificulta, né, a vida e a qualidade de vida de pessoas autistas, que muitas vezes não está identificada ali. No início do episódio, a gente até abriu, né, com a sua fala sobre essa questão de que a mulher negra às vezes muito xingada e colocada em outros patamares, mas nunca levado para essa questão de ter algum tipo de deficiência, né, ali, neurológica, enfim. E aí, como a gente pode pensar sobre isso, né, como isso recai principalmente sobre a população negra, principalmente a questão do autismo, dentro de vários espectros, né, que hoje se entende bem isso, né, de que existe espectros, que antes também existia um imaginário de que autismo seria só os casos mais graves, né, e o resto seria questões
não relacionadas a isso, e, de novo, a população negra ser essa população que muitas vezes não tem esse acesso, né, ao atendimento médico de qualidade, e principalmente para fazer esse diagnóstico. Então, você relatou sobre seu filho, né, que você já foi diagnosticada ainda na infância. Qual a importância desse diagnóstico correto, né, inclusive para melhorar a qualidade de vida das pessoas, e pensando nesse recorte de pessoas negras? Quando a gente fala em neurodiversidade, eu acho que também associar neurodiversidade à deficiência biopsicossocial. Por que falo isso? Porque eu acho que durante muito tempo o movimento de pessoas com deficiência no Brasil negou esse lugar e esse reconhecimento, que já é conhecido inclusive pela Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência, por entender que a deficiência psicossocial ela requer menos barreiras. É como se você só tivesse o tratamento, a terapia resolvesse. E não entender que há barreiras de inclusão, que a sociedade está estruturada numa lógica neuronormativa. Existem algumas questões aí de normatividade, de que a sociedade está estruturada, e que a pessoa autista não consegue corresponder, não responde a isso, né? E aí, quando você é uma pessoa negra, autista, piora. Primeiro, a gente precisa retomar historicamente esse lugar. Então, onde as pessoas negras com deficiência psicossocial foram jogadas ao longo da história. E aí a gente tem histórias de Barbacena, a gente tem histórias de manicômios, a gente tem história de uma série de violências extremamente absurdas que foram se modificando do processo da escravidão, né, da escravização e da colonização que houve no Brasil, né? Eu, inclusive, acredito muito nessa questão dessa falsa abolição. Então, para mim, a gente não está completamente livre, porque ainda tem irmãos nossos sendo presos, ainda tem irmãos nossos sendo institucionalizados em manicômios, mas uma série de outras violações de direitos humanos. Então, quando a gente fala da pessoa autista, o autismo, por si só, ele ele não é só uma deficiência. Também foi criado em torno dele um mercado, né? Ele é uma deficiência mercadológica. Há um mercado por trás do autismo, um mercado de clínica, de terapia, de acesso à saúde, e há um mercado, e esse mercado, para poder ser aceito, ele baseou-se no padrão da branquitude, num padrão branco. E esse padrão branco faz com que, inclusive, há impactos do racismo institucional e do racismo estrutural no processo de diagnóstico de pessoas negras autistas. Então, por que eu digo isso? Porque eu sofri por isso, eu passei por isso. Então, eu sou uma pessoa autista, TDAH, altas habilidades. Desde sempre, eu apresentei características muito óbvias de que eu tinha alguma questão neurológica, que eu tinha alguma neurodiversidade, que eu precisava ser olhada com cautela, com cuidado, e que eu precisava de atenção. O que aconteceu foi que eu sempre procurei apoio médico e psicológico, eu sempre procurei, sempre precisei, né? E o que era me passado era que não é nada. Depois de um tempo, quando foi ficando as crises, foram ficando muito reincidentes. Então, eu tinha crises de meltdowns, que é as crises de descontrole. Então, talvez você seja bipolar, você seja agressiva, você seja violenta. E aí, por que eu falo que há um processo racista na construção desses diagnósticos? Primeiro, que pensa numa funcionalidade. Em tese, eu funcionava até não funcionar mais. Então, eu vivia de pano em pano, né? E aí, quando eu não funcionava mais, a resposta era sempre quando eu estava no médico e eu era levada ao médico numa situação de extrema vulnerabilidade e limite. Então, obviamente, não havia um acompanhamento. Tratavam-se coisas pontuais, tratava-se a questão psicológica, tratava-se a questão física mesmo, sensorial que eu tenho, de formas completamente distintas. Quando eu encontro um médico que olha para todo o meu histórico e começa a fazer perguntas
muito simples, né? Eu fui descobrir que eu era autista com uma pergunta muito simples. Eu tinha crises de enxaqueca muito forte e o médico sentou e pediu para eu descrever uma crise. Isso era uma pergunta que poderia ter sido feita quando eu tinha 10 anos, porque as crises continuam desde os 10 anos. Então, desde sempre eu tive. Né? Isso poderia ter sido feito por qualquer médico, psicólogo, por qualquer pessoa que teria um mínimo de humanidade no processo de diagnóstico, mas não tinha. E por que eu não era associada ao autismo? Por conta dessa lógica da branquitude que foi instaurada sobre o autista, uma lógica misógina. Durante muito tempo o autismo foi dito como doença de menino, então esse azul, né, que representa a cor do autismo, é azul, literalmente sexista mesmo, como se é uma doença, na verdade, naquela época era considerado doença, né? Doença de menino, era uma deficiência de menino. Aí quando a gente vai ver as representações de autistas na mídia e nos espaços são sempre homens brancos, ricos, todo esse processo diante do autismo, obviamente que o meu corpo, né? Eu sou uma mulher negra, pobre, periférica, tá distante dessa idealização do que era o autismo. Não só eu, mas outras mulheres negras também. E aí, quando a gente fala de mulher negra, tem uma outra intersecção que é o racismo. Então, eu tinha alguma coisa. Os médicos olhavam para mim e diziam, você tem alguma coisa, mas nunca era autismo. Porque o autismo ele é uma coisa branca, ele é uma coisa de gente, de homem, ele é uma coisa rica, é uma coisa muito distante, né? Quem que é autista? Se eu falar em autista aqui, as pessoas pesquisarem, são corpos brancos que vão aparecer. Então, o autismo ele é muito distante da minha realidade, mas eu poderia ser esquizofrênica, bipolar, ter outras neurodivergências. Não teria problema se eu tivesse, né? Não teria problema, mas tem problema porque eu fui diagnosticada com tudo isso, fiz tratamento para tudo isso e nada adiantou. E aí eu passo a me culpar, né? Me culpabilizar. Quer dizer, nem a medicina tinha resposta para mim. Quer dizer, nem a psicologia conseguia me entender. Então a culpa é minha, né? Dentro desse processo. Eu sou julgada por um processo de comportamento disruptivo, uma mulher muito violenta. E isso se dá não porque eu não sou autista, mas porque eu sou uma mulher negra. E mulheres negras, pensando historicamente, são consideradas e taxadas como violenta. A gente não precisa fazer muita coisa para ser taxada como violenta. Então, esse lugar que eu fui colocada, eu começo a perceber, de um tempo assim, de que não sou só eu que fui colocada. Eu e outras mulheres negras, porque a minha história se assemelha de outras mulheres negras autistas. A minha história, ela é igual a de outras mulheres negras. E esse lugar de marginalização, eu sempre fui colocada porque eu sempre fui uma mulher negra. Então, quando a gente fala que o autismo no Brasil, sendo muito ousado e parafraseando a Angela Davis, eu estou dizendo que o autismo no Brasil tem raça, gênero e classe. Ele é branco, ele é homem e ele é rico, ou classe média alta. Por quê? Essas pessoas não têm dificuldade no diagnóstico. E aí vai para um outro debate. O debate da comunidade autista é que falta informação. Se falta informação, para mim, quando é um erro de informação, a gente não consegue diagnosticar a maior parte das pessoas. Mas quando uma pequena parcela da população com características muito específicas estão sendo diagnosticadas, enquanto outros estão sendo jogados, aleijados dentro de instituições, encarcerados e mais uma série de violações, a gente não tem um problema de informação. A gente tem um problema estrutural, que seria o capacitismo e o racismo. O racismo faz com que o capacitismo intensifique. Então, quando a gente fala disso, a gente está levando para esse lado o debate. Por quê? Porque não é possível que seja a minha história e, coincidentemente, a história de mulheres negras sejam muito parecidas e as histórias de homens brancos autistas sejam muito parecidas, mas de outra forma. Então, entender esse lugar, acho que é importante até para a gente abrir um pouco o debate para ver o real problema da comunidade autista no Brasil. É uma comunidade embranquecida, é uma comunidade que há um mercado por trás. Quem faz o diagnóstico também tem responsabilidade dentro desse processo racista, infelizmente.
E aí vou dar só um exemplo básico, né? Eu sempre fiz avaliações neuropsicológicas. Na minha última avaliação neuropsicológica, a minha psicóloga pergunta: você entende as intenções das pessoas? Lembrando que o autismo é um espectro, tá? Você entende as intenções das pessoas através do rosto, da fisionomia? Em tese, na maior parte do tempo, não. Mas eu sou uma mulher negra. E eu aprendi desde muito cedo. Mas desde os 4 anos, 3 anos, eu aprendi a lidar com racismo. Então, eu sei quando uma pessoa está sendo racista. Eu entendo é aquele olhar que acho que toda pessoa preta no Brasil sabe qual é o olhar que é. Então, esse olhar eu já aprendi a diferenciar até para me proteger, né? E aí, quando eu falo que entendo, uma outra psicóloga disse: não, então tá vendo? Você não é autista porque autistas não entendem. Mas baseado esses testes e tudo mais, é baseado apenas em autistas brancos. Porque se tivessem feito os testes e pensado em autistas negros, talvez eles respondessem o mesmo que eu. Sim. E aí, a minha outra psicóloga disse: eu entendi que você entende, mas isso é uma questão de raça. Você vai entender, faz parte do seu contexto. Não dá para eu desvincular isso de você. Então, eu acho que a gente tratar e entender o problema real da comunidade autista brasileira. Nossa, com certeza, uma reflexão super necessária, né? Super necessária mesmo de fazer esse levantamento, esses apontamentos, inclusive essa questão da responsabilização sobre quem faz diagnóstico, né? Hoje também é muito discutido isso, a questão da psicologia, psicoterapia e todas essas questões, até mesmo da própria medicina, de ter esse olhar diferenciado para os corpos negros, levando em consideração todas essas nuances, né, que nos atravessam e que vai ditar mesmo sobre o nosso comportamento, sobre como a gente se vê no mundo. E, assim, de fato, é uma discussão super necessária, assim. Eu fico muito feliz de poder a gente estar trazendo isso aqui na Alma Preta para os nossos ouvintes e poder levar essas informações e essa reflexão mesmo, né, para todo mundo. Inclusive, a gente já está chegando no fim da conversa, assim, passou muito rápido, voou. Infelizmente, né, a gente já chega aqui no final, mas aí para fechar, só para a gente também pensar nessa questão de ações concretas, né? Você falou que o Vidas Negras com Deficiência foi outras pessoas, né, de outros locais assim do mundo, né, entrou em contato, falou: a gente também se organiza, e a gente está falando de organizações civis, né, pessoas se solidarizando e lutando pela essa causa, mas em termos de políticas públicas, né, o que a gente tem hoje em específico, voltado mesmo, né, de políticas públicas, onde as pessoas podem se respaldar para tentar até mesmo esse certo amparo do Estado para esses tratamentos, e o que precisa ser feito, né, também, se a gente pensar aqui do que tem e o que precisa ser feito para melhorar, para de fato as pessoas, né, de forma institucional, digamos assim, de forma democrática, ter esse acesso. Primeiro ponto é o que tem. Não tem. Acho que direcionado à população negra com deficiência, especificamente, a gente não tem. A gente tem lá as políticas públicas para pessoas com deficiência, a gente tem lá políticas públicas para pessoas negras. Mas pensando nessa intersecção por que precisa de políticas públicas específicas? Porque a gente precisa pensar de que essa população foi historicamente excluída, tal qual a população negra, ainda igual à população negra. Então, a gente precisa pensar em como que a gente pode pensar em políticas públicas de reparação. O VNDI, na contrapartida, pensando isso, nós apresentamos um relatório no Comitê contra a Discriminação e de Equidade Racial, alguma coisa assim, eu não vou lembrar o nome porque eu estou lembrando o nome em inglês, eu não vou lembrar. Mas é o Comitê da CERD da ONU, que é o Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial. É isso. Nós apresentamos lá no Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial um relatório, né, inclusive com poucos dados, porque também é importante lembrar que a falta de dado é um dado. Então, se a gente está falando de uma população que foi invisibilizada, apagada, excluída da história, é óbvio que não vai ter documentação que comprove que isso aconteceu. Isso é muito... né, tá tudo muito claro na nossa cabeça, assim. E aí a gente apresentou esse relatório e foi muito bem aceito pelos membros do Comitê da ONU. A gente fez a denúncia da situação das pessoas negras com deficiência no Brasil, contamos a história, inclusive, de Genivaldo, que foi um homem negro com deficiência, deficiência psicossocial, que foi morto pela polícia com os remédios no bolso, e a gente já sabe toda essa história que é muito triste.
Então, a gente está fazendo essa contrapartida, e nessa apresentação a gente apresenta 12 recomendações para o governo brasileiro, que o comitê faça essas recomendações ao governo brasileiro, e aí essas recomendações foram aceitas e a gente está lutando para que isso aconteça. Entre elas, né, entre as recomendações, a gente pensa em políticas públicas não só para o cuidador das pessoas negras com deficiência, porque a gente entende que a maior parte da política de cuidado precisa ser fortalecida, e as mulheres negras são a maior parte das pessoas que são cuidadoras de pessoas com deficiência, então esse é um processo. A gente pensa em políticas para acabar com essa lógica manicomial que existe no Brasil e que sonda, né? Até mesmo um pouco ali das residências inclusivas, que a gente não sabe muito bem. Há em lugares que dá certo, há lugares que não. E aí, quando a gente vai visitar, a gente vê que a maior parte da população naqueles espaços são de pessoas negras com deficiência. Então, trazer uma lógica aí, uma democratização do acesso à moradia, né? Pensar em leis de políticas públicas que equiparem, então que a gente consiga entender a partir do processo educacional a história também de pessoas com deficiência, né? Acho que o debate de deficiência dentro da educação é muito pautado pela medicina, pelo modelo médico, e acho que é isso que a gente está indo contra. Então, a gente tem ali 12 recomendações. O nosso relatório vai sair agora, em final de março, se tudo der certo. A gente vai fazer a divulgação dele, a gente vai fazer a apresentação dele, né, aqui em São Paulo e Salvador e Fortaleza. A gente vai fazer um evento para divulgar esse relatório e convidar as pessoas a atuar junto com a gente dentro desse processo, né? Porque a gente está construindo, a gente conseguiu fazer isso junto com uma ONG internacional e com a Universidade de York. Foi muito importante. A gente foi até o Reino Unido, conheceu a vivência de pessoas negras com deficiência lá, fizemos essa troca, mostramos para as pessoas que estão se organizando lá como que acontece a organização do VNDI, como que a gente tem feito esses processos aqui, para criar redes de conexões, para que também a gente pense e consiga construir coisas importantes, não só aqui, porque a colonização impactou o mundo todo, né? E aí eu acho que é muito comum que a gente se una às pessoas negras com deficiência de outros países para também enfrentar os mesmos tipos de problemas. No Brasil, a gente está lutando muito para que essas recomendações, são 12, são simples, mas que essas recomendações sejam colocadas em prática. E aí, assim, esperamos que aconteça aqui no Brasil. Então, esses são os próximos passos do VNDI. Ah, que legal, e pode contar com a gente, manda pra gente assim que o relatório sair, esse relatório, a gente divulga aí também, ajuda, né, dar uma força nessa difusão, porque de fato, gente, é muito, muito necessário e importante, é um trabalho assim incrível que vocês vêm fazendo aí no VNDI, parabéns mais uma vez pelo trabalho e divulga aí pra gente encerrar aqui, né, as redes onde o pessoal pode encontrar vocês. No Instagram a gente tá como @vndi.brasil, no Twitter também, @vndi.brasil. Tem as minhas redes sociais que eu também sempre coloco lá as coisas que a gente tem feito no VNDI, eu tô sempre divulgando. Então, minha rede social no Instagram é uma mãe preta autista falando. Tem as redes, no Twitter eu tô como Lua_Viegas. E aí a gente tem lá o nosso site, que é www.vidasnegrascomdeficiência.org.br, que é no site tem todas as informações, tudo que a gente faz, a gente publica naquele site para poder construir junto coletivamente com as pessoas, e aí convidar as pessoas a também fazer parte do VNDI, se conhece alguma pessoa negra com deficiência. Se você é uma pessoa negra com deficiência e quer se organizar, a gente está lá aberto para fazer, porque o VNDI é aquilo que eu falei, para além de ser uma organização, é um coletivo, é um quilombo, e a gente entende que nosso propósito é pensar a inclusão não só com afeto, com muita combatividade, né? Mas pensar a partir de pessoas negras com deficiência.
Incrível, gente, as dicas aí. Então siga o VNDI nas redes, apoie essa causa, apoie, divulgue, compartilhe, que é muito importante. Eu sempre trago aqui a palavra conexão e rede de apoio. Eu acho que é isso que a gente precisa fortalecer enquanto pessoas negras, né, enquanto pessoas pretas que estão aí na luta para a construção, né, de um mundo mais justo, mais igualitário e mais inclusivo. E a gente não pode deixar de olhar também para as pessoas, né, com deficiências, pessoas negras que a Luciana bem trouxe aqui, que a gente precisa dessa atenção especial, né? E é isso. Muito obrigada mais uma vez, Luciana, pela participação. As portas aqui da Alma Preta estão sempre abertas para você. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo que ouviu e que ficou até aqui. Eu estou muito grata e honrada de poder estar aqui. É isso mesmo, gente. Muito obrigada a todos vocês que vêm acompanhando aqui nosso trabalho. Continue acompanhando, divulgando, compartilhando. É muito importante para a gente aqui da Alma Preta também esse apoio, tá bom? E continue também acompanhando o Papo Preto. Sempre temos aqui assuntos e diferentes temas a ser abordados. Então, se você está chegando agora, não conhece ainda, vai atrás dos outros episódios que tem muita coisa boa também para a gente falar. E qualquer sugestão também estamos abertos nas nossas redes sociais, né? A gente está em todas, Instagram, LinkedIn, Facebook, só mandar pra gente também que a gente avalia a sugestão e traz aqui com muita satisfação. Até a próxima, pessoal! Você ouviu o Papo Preto, um podcast produzido pela Alma Preta Jornalismo em parceria com a UOL Plural, o projeto colaborativo do UOL com coletivos e veículos independentes.